Lucas que está aí ou é outra pessoa? Boa tarde, Joana. Oi, boa tarde. Boa Eles tarde já a todos. começaram, já deram a entrada aí para gravar, então vamos começar oficialmente, depois de alguns contratempos. Hoje nós iniciamos a primeira sessão do simpósio Escritas de Si em Travessia, Narrativas do Eu na América Latina e no Caribe, séculos XIX a XXI. Eu sou César Garcia Lima, doutor em literatura comparada pela UERJ, um dos coordenadores desse simpósio, juntamente com a Maíra Lago e com a Joana Rodrigues. E vou passar para a Joana, depois para a Maíra, se falarem um pouquinho delas, assim, da instituição, e depois eu continuo, tá certo, Joana? Ok, boa tarde a todos, todas e todes. Apesar dos imprevistos tecnológicos, estamos aqui, né, para ouvir, discutir trabalhos interessantes, importantes, relevantes, que contribuem para as novas visões da literatura. Eu sou doutora em literatura latino-americana, tenho uma passagem grande pela Universidade de São Paulo, onde terminei meu pós-doutorado recentemente sobre as cartas do Gabriel Garcia Marques em particular. Sou professora da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, onde ministro aulas de literatura em língua espanhola, ora latino-americana. E integro aqui com esse trio de longa data de amizades e trocas literárias, né, trabalhos acadêmicos, de coordenação. Então, é bastante importante nesses tempos tão obtusos que a gente está enfrentando, poder se reunir e ouvir, né, o que esses estudos estão nos falando. Vou passar a palavra para a querida Maíra, então. Bom, boa tarde também a todos e todas. Quero dar muitas boas-vindas, dizer que para mim é uma alegria estar aqui novamente, né? A gente coordenou um simpósio temático na Bralic no ano passado, então para mim é sempre uma alegria aprender demais com o César e com a Joana e também com vocês que estão aqui. Já desejar também desde o início que seja uma ótima tarde, muito proveitosa, tanto hoje quanto amanhã. E basicamente da minha formação, eu sou doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, minha especialidade mesmo é História da América Latina. Trabalhei com cartas no meu doutorado, e aí daí que veio a minha grande aproximação com a Joana, principalmente. E atualmente eu sou professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. Então é um pouco isso, e já passo diretamente para o César de novo, gente. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Obrigado, Joana. Obrigado, Maíra. Só para complementar também a minha pesquisa de doutorado, para enfatizar a questão da minha relação com as escritas de Si, foi a correspondência entre o Mário de Andrade e o Carlos Drummond de Andrade durante o primeiro período do modernismo, né, na década de 1920, e na questão do papel do ethos do poeta brasileiro presente nas cartas, na correspondência dos dois modernistas. Eu também trabalhei no pós-doutorado, ultimamente, na UFRJ, a questão da autoficção na literatura brasileira do século XXI. Enfim, então, agora, começando finalmente o nosso simpósio, né? Vamos nos animar. Aí, cada um de vocês vai ter 20 minutos, tá? Pode ser até um pouquinho mais, 20 a 25 minutos, para expor o trabalho de vocês. Eu vou fazer aqui uma autodescrição, como as meninas me incentivaram, sempre incentivam isso, né? Então, sou branco, barba branca, calvo, óculos, e pela ordem de... Então, vou pedir que vocês façam isso também, e pela ordem de apresentação, já enviada anteriormente, nós vamos começar com o Hernani Silvério Hermes, que eu peço que faça também uma breve apresentação, e com o trabalho Escrever-se e Inscrever-se, as tramas subjetivas e os enredos da história em Dead Woman Picnic, de Yvonne Shorter Brown. Hernani, a palavra está com você.
Muito obrigado, professor César, professora Mayra, professora Joana, demais colegas que estão aqui no simpósio, Patrícia e Alessandra. Antes de eu fazer a projeção dos slides, vou me apresentar como o professor César pediu, também branco, mas com cabelos e óculos, e barba escura. Sou graduado em Letras em Inglês pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, uma universidade privada aqui do Rio Grande do Sul. E atualmente eu sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Letras, faço mestrado em estudos literários aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Minha orientadora é a professora Rosane Umbar, talvez vocês a conheçam, ela trabalha com escritas de si, com narrativas autobiográficas relacionadas a contextos de autoritarismo também. A minha pesquisa no mestrado atualmente é no campo das escritas de si na literatura afro-americana, na literatura de autoria negra dos Estados Unidos, mas eu não vou apresentá-la hoje, vou falar sobre uma outra pesquisa minha, que é basicamente um ensaio do que eu pretendo fazer como um projeto de doutorado, que eu quero expandir esses estudos que eu tenho feito no mestrado sobre as escritas de si na literatura afro-americana para outros contextos das Américas, sobretudo na literatura do Caribe, de uma maneira mais especial das literaturas anglo-caribenhas, essas literaturas que são escritas em língua inglesa fora da América do Norte, no caso no Caribe, e também na literatura brasileira, sobretudo na literatura afro-brasileira. Dito isso, eu vou fazer a projeção dos slides. Vocês, por favor, me sinalizem pelo microfone quando estiverem vendo, porque eu vou estar olhando os slides, não vou estar vendo o chat. Estão conseguindo visualizar? Sim. Tá ótimo. Certo. Muito obrigado. Todo mundo está vendo? Maíra, Alessandra, Joana? Sim. Sim, tá ótimo. Patrícia? Sim. Ok. Muito obrigado. Então, o título que eu dei para esse trabalho se chama Escrever-se, Inscrever-se, as tramas subjetivas e os enredos da história em Dead Women Picnic, da Yvonne Shorter Brown. Para iniciar, apresentando um contexto sobre aonde eu situo o meu trabalho, eu passo a pensar as escritas de si nesse mundo contemporâneo marcado por subjetividades moventes, por subjetividades em um constante devir, em que o sujeito está em uma constante reivindicação de sentido para suas narrativas pessoais de identidade. Então, pensando nesse contexto histórico-cultural, é que eu parto para pensar as escritas de si. Nesse mundo contemporâneo marcado pelo desmantelamento das grandes verdades impostas pelo mundo, pelo sistema mundo moderno colonial, também nesse momento de reivindicações políticas de voz, uma reivindicação de voz que se faz política. Então, e a partir desse contexto, então, dessa emergência de narrativas do eu, de escritas de si, que eu penso esses gêneros como muito prolíficos, em que a sua efervescência se dá justamente por essas várias modalidades de escrita de si, autobiografias, memórias, diários, autoficção, também epistolografia, em que o sujeito, por meio da textualidade, semantiza a sua história de vida e cuja estruturação formal se concretiza pela relação de identidade entre autor, narrador e personagem, que é esse modelo de critérios textuais básicos que o Philippe Lejeune nos apresenta. E também, de acordo com o que eu tenho observado, no campo teórico, a gente tem visto cada vez mais estudos, não só no Brasil, mas também em outros contextos, sobre as escritas de si. Né? No Brasil, a gente tem essa nomenclatura, escritas de si, que eu leio também como esse termo guarda-chuva, que vai conglomerar essas várias modalidades, como a gente também tem em inglês a denominação dos life writing, essa escrita da vida, ou em alemão também, das Lebensgeschichte, as histórias de vida, em que essa escritura literária que vai representar, que vai encenar, que vai mimetizar uma história de vida. E afunilando para esse recorte geográfico, eu penso no contexto histórico e cultural da América Latina e Caribe, em que esse gênero literário, ele erigido pela autorreferencialidade, pela autoenunciação,
acaba desvelando, ao representar essas histórias de vida, fraturas históricas que cruzam esse quadro geográfico, como a escravidão, o racismo, a LGBTfobia também, dentre outras formas de opressão e discriminação. Pensando também em algo que um escritor martiniquenho, o Patrick Chamoisier, fala, que a América, ou as Américas, pensando no continente, ela é fundada, a própria ideia de América é fundada a partir de um crime, que ele chama do crime fundador da América, que é o tráfico de africanos como escravos para as Américas, e também a gente pode expandir para o genocídio dos povos autóctones, e essas fraturas históricas elas vão se arrastar até a contemporaneidade, e eu vejo que elas são uma lente enquanto construto estético e linguístico e discursivo pela qual a gente consegue observar esses rasgos no tecido social das Américas. Então, a Yvonne Shorter Brown, ela nasceu na cidade de Memphis, capital da Jamaica, um país caribenho colonizado primeiro pela Espanha, que depois passou a ser domínio inglês. A Yvonne Shorter Brown, ela é uma educadora, ela trabalhou com o ensino durante toda a sua vida, ela nasceu na Jamaica, depois ela foi estudar nos Estados Unidos, também tem uma passagem pelo Canadá. E como escritora, sua produção literária não é muito extensa, concentrando-se basicamente no seu livro de memórias, o Dead Women Picnic, A Memoir of Childhood in Jamaica, de 2010. Essa aqui a gente tem a imagem da Yvonne Shorter Brown e abaixo a imagem do livro Dead Women Picnic na sua primeira edição. Adentrando um pouco na narrativa, eu não vou apresentar uma análise muito aprofundada também, porque é uma pesquisa bastante inicial, mas a primeira coisa que me chamou a atenção é justamente essa palavra, picnic, que eu não conhecia e quando eu tive que recorrer ao dicionário, mas olhando ela, verbalizando picnic, me remetia a algo pequeno, talvez por ela derivar da língua portuguesa nesse sentido do plano fonético, me trouxesse essa memória semântica, mas é uma palavra que no inglês caribenho informal significa criança, que deriva, melhor dizendo, da palavra pequenine, que vem da palavra pequenino ou pequenina na língua portuguesa, ou seja, a gente vê esse contato linguístico justamente nesse movimento da colonização, do comércio escravagista, desse contexto linguístico. E dead, também no título, vai ter esse valor semântico de morte, vai se relacionar à destruição, à anulação da vida. Então, o que a gente vai ver aqui é a história de vida de uma mulher atravessada por violências e por opressões. Também a gente vai ver, a partir do subtítulo, algumas informações sobre essa narrativa. Como a gente vai poder identificar que a narrativa que se apresenta ao leitor é um exercício de memória, em que se constitui basicamente por representar no presente uma experiência passada. No caso, uma autora adulta escrevendo, uma narradora também adulta contando a sua história de vida, e uma personagem em processo de desenvolvimento que encena as ações na realidade diegética. E também, não menos importante, a menção ao território geográfico da Jamaica vai nos remeter também a um contexto histórico e político, uma vez que tem a sua infância também demarcada pelo vocábulo childhood, no subtítulo, em que a personagem, narradora e também autora vai ter a sua infância em um país ainda colônia, pois a Jamaica só conquistou a independência da Inglaterra, enfim, do Império Britânico, em 1962. E a narrativa ela vai começar em 1942, 20 anos antes do movimento da Jamaica ter a sua independência. Eu trago aqui alguns fragmentos apenas para sinalizar algumas umas construções de sentido que a gente pode observar na narrativa, e eu vou ler essas que são as primeiras linhas da narrativa. My body signifies many stories. My female body, which is to say my brain, my heart, my soul, my flesh, my physiognomy, and my spirit, all are marked by events of the past into which I was born. It's the past of the colony in Jamaica, New World slavery, plantation economy, and English missionary education, set within the culture of the British Empire as it flourished and faded. A long past, yet by my body remembers.
This was the realization I came to when I was brought at last to question how I came to be born in Jamaica, and how, in particular, I came to have this body that, by no will or permission of mine, caused so many moments of disruption and discomfort in multicultural classrooms and workplaces. Aqui vou começar do final para o início, quando ela menciona essas salas de aula e esses espaços de trabalho multiculturais, principalmente salas de aula, é importante observar que, como ela é uma educadora, a educação vai ser algo que vai atravessar toda a narrativa. Como que foi ter uma educação sob a égide da ideologia colonial na sua infância, depois a sua formação universitária e depois a sua atuação como professora, como educadora. Mas o que começa me chamando a atenção aqui é justamente nessa primeira sentença: My body signifies many stories. O meu corpo significa muitas histórias. Que é essa reivindicação da inscrição do corpo na narrativa, da inscrição do corpo na escritura. Por isso esse título, Escrever-se e Inscrever-se. Ao escrever a sua história de vida, ela inscreve no discurso e na instância simbólica da linguagem a sua experiência de mundo e os signos que a semantizam, como a violência, a opressão e o atravessamento da colonialidade. E esse corpo inscrito na narrativa, ele é cruzado por um capital também narrativo, pela história, e aqui entendendo justamente a história, com H maiúsculo, como narrativa, como um capital narrativo que semantiza o passado. E aí como que esse passado de violência, opressão e colonização atravessa essa experiência que se traduz também na localização geopolítica do seu corpo, e também como esse corpo vai ser inscrito e transformado em discurso. Dessa forma, a gente observa o atravessamento do passado na forma da própria história, no tecido, na tessitura das subjetividades, na forma como essa figura, essa autora, narradora, personagem, se entende no mundo e entende o mundo. Então, é lícito pontuar que a gente vê uma subjetividade que se afasta até mesmo do modelo de sujeito compreendido pela retórica da modernidade e da colonialidade, que vai excluir o corpo, que vai pensar o sujeito unicamente pela razão, excluindo os sentidos e o corpo, partindo da lógica cartesiana eurocentrada. Então, aqui ela constrói um saber sobre a vida a partir da narrativa autobiográfica, por isso que eu penso nessa questão do sujeito, do conhecimento, a partir do seu corpo. E a partir do seu corpo é que ela inscreve a sua experiência na narrativa, da figuração do seu corpo na narrativa. Também, outra passagem logo do início, que diz o seguinte, a narradora diz o seguinte: I have confronted some haunting memories of my life in Jamaica and come to an understanding of how the dynamics of colonization, race, skin color, commodity production, and empire played out on my family, schooling, and in the very landscape of the places in which I lived. Aqui eu passo a observar também que essa narradora, na temporalidade do tempo da narrativa e não do tempo da história, que está nesse tempo superior às ações encenadas na diegese, ela vai conseguir examinar, analisar e detalhar essas estruturas políticas, essas estruturas sociais que agem sobre a experiência dela. Então ela vai citar verbalmente a colonização, a questão de raça, da cor de pele, a própria questão da produção e também a lógica do império, como que isso foi um motor para as coisas que aconteceram nesses espaços que ela ocupa durante a vida, no espaço familiar, no seu processo de escolarização e os demais espaços, seja microestruturais ou macroestruturais, no qual ela ocupou. Então, é interessante observar a memória como uma estratégia até mesmo retórica dessa narradora, dessa agente de manipulação da informação narrativa, como uma forma de examinar a sua história de vida e, por extensão, a malha histórica na qual ela está envolvida. E aí também chama em atenção essa forma dela definida nessa adjetivação, hunting, para a palavra memories, hunting memories, essas memórias assombrosas, uma tradução livre, essas memórias do racismo, da opressão, que vão reverberar na avaliação da voz narrativa sobre o seu passado. Então a gente vê que esse distanciamento temporal é uma forma de articular a sua experiência à narrativa. Também a questão da violência, ela atravessa a narrativa. Aqui duas
citações bem pequenas. A primeira, quando ela diz I saw many beatings. Esse teor testemunhal também, que ela vai relatar as situações de violências que ela presenciou durante a sua vida, sobretudo na infância, e também esses outros aspectos da violência, que a gente poderia colocar dentro do guarda-chuva da violência simbólica do Pierre Bourdieu, quando ela diz I struggle daily to heal the scars of willful ignorance and epistemic violence that silence the history of enslavement and this so-called New World. Então ela vai pensar também nessa violência epistemológica que se perpetua enquanto discurso, e o discurso também como uma forma de materialização do poder nesse contexto de colonização do Caribe, no caso da Jamaica. Então, as violências que se desenrolam historicamente provocam rasgos no tecido de subjetividade, nessa relação entre história e produção de subjetividade. A incidência também da violência física testemunhada pela autora, narradora, personagem, como mencionado, e até mesmo a violência epistêmica que se concretiza pelo silenciamento da história da escravidão. Dessa forma, eu observo um enredamento na história, em que essa narradora, autora, personagem, se enreda, se envolve na história, que é um conceito do Wilhelm Schaap, de que o sujeito está enredado em histórias, em alemão, Geschichten verstrickt, quando ele vai pensar justamente que o sujeito ele se constitui pelo atravessamento de narrativas, de capitais narrativos na tessitura da sua subjetividade. De uma forma semelhante também vai pensar o Jugendstraub, quando ele vai pensar a compreensão do si, que a narrativa autobiográfica ela só se concretiza no horizonte da história na qual ela se enreda, ou seja, esse sentido desse envolvimento com a história. E a partir disso, então, eu observo a autora, narradora, personagem, que a autora, narradora, personagem só consegue efetivar a sua narrativa do si no panorama da história da colonização, pois esta afeta diretamente seu posicionamento na cartografia social e, consequentemente, o seu devir existencial. E, portanto, a concretização dessa operação de sentidos é erigida pela inscrição da experiência na escritura. Isto é, ao escrever a sua história de vida, Brown materializa uma inscrição da experiência na narrativa que coloca em evidência os desdobramentos históricos que cruzam a dinâmica de produção da subjetividade em uma cena de espaço e tempo forjados pela colonização. E para concluir, eu fecho dizendo que, ao articular a sua experiência via narração, o eu narrante operacionaliza um jogo de sentidos que se desvelam pela hermenêutica existencial. Assim, a representação do vivido na narrativa literária, semantiza o tecido social no qual envolve-se, bem como as fraturas históricas da colonização que afetam a tessitura da subjetividade. E essas aqui são as minhas referências. Eu espero que eu não tenha passado do tempo e estou aberto a comentários, perguntas, observações. Muito obrigado pela atenção de todas e todos. Obrigado, Hernani. Por uma questão de organização, eu penso que é melhor deixarmos as perguntas para o final, né? Então, passo a palavra agora a Alessandra Bononi, com o trabalho A Imperatriz e a Inglesa, uma análise das correspondências trocadas entre a Imperatriz Dona Leopoldina e a viajante Maria Graham entre 1821 e 1826. Alessandra. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Alessandra Bononi, eu sou recém-formada em História pelo Centro Universitário Fundação Santo André. Antes de começar a minha fala, eu gostaria de agradecer aos coordenadores desse simpósio, ao César, a Joana e a Maíra, pela oportunidade e espaço para mostrar meu trabalho. Gostaria de acrescentar também que meu interesse pela Leopoldina começou ainda durante a graduação em um projeto de iniciação científica que eu desenvolvi sob orientação do professor Dr. Antônio Reis Júnior. Depois eu transformei esse projeto na minha monografia de conclusão de curso, falando sobre a participação da Leopoldina no nosso processo de independência do Brasil. E esse trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês é o projeto que eu tenho interesse em levar para o mestrado.
em história no futuro bem próximo, se Deus quiser. Então vamos lá. Pode passar, Maíra. Vou começar contextualizando para vocês um pouco da Leopoldina. Ela era a filha do imperador Francisco I da Áustria e da imperatriz Maria Teresa. Pertencia à dinastia Habsburgo, que foi um dos baluartes do absolutismo europeu do século XIX. E até por conta dessa importância da dinastia, eles se preocupavam muito em fornecer uma educação primorosa para os seus membros, sejam eles homens ou mulheres. Então, seguindo essa tradição, a Leopoldina recebeu essa educação primorosa e foi realmente preparada para governar. Ela teve uma participação bastante relevante no processo de independência do Brasil, atuando como elemento articulador e tentando realmente mostrar para o Dom Pedro a importância deles permanecerem no Brasil, para que o trono dos filhos deles e o domínio da dinastia Bragança no ultramar fosse preservado. Além disso, a Leopoldina também colaborou nesse processo com um viés mais diplomático, facilitando o reconhecimento da nossa independência pelos demais reinos europeus do período. Ela viveu no Brasil por 9 anos, do período de 1817 a 1826, e durante esses 9 anos experimentou uma grande solidão. Solidão essa que era causada principalmente pelas infidelidades conjugais públicas e notórias cometidas pelo Dom Pedro I, sobretudo com a sua amante favorita, Domitila de Castro do Canto Melo, futura Marquesa de Santos. A Leopoldina, ela morreu muito precocemente, muito jovem, aos 29 anos de idade, e em decorrência de um aborto espontâneo de um feto masculino e também com um componente emocional muito forte, que é um quadro de depressão profunda, também muito ligada à solidão que ela experimentou, como eu já citei anteriormente. Pode passar, Maíra. Agora vou contextualizar um pouquinho da outra ponta dessa relação que eu investigo, que é a inglesa Maria Graham. Ela pertence à pequena nobreza britânica, é filha e esposa de oficiais da Marinha Britânica, filha do capitão Jorge Dundas e esposa do capitão Thomas Graham. Ocupava uma posição sui generis em relação às demais mulheres de sua época, pois tinha o costume de acompanhar tanto o pai quanto o marido nas viagens pelo mundo que eles empreendiam. Ela, antes de conhecer o Brasil, conheceu a Itália, a Grécia e a Índia. Esteve no Brasil por 2 vezes, uma em 1821, na companhia do marido, e a outra, já viúva, em 1823, na companhia de um almirante da Marinha Britânica, o Thomas Cochrane. E durante essas 2 viagens passou pelas províncias de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Durante a segunda viagem, ela também atuou por um curto período de tempo como preceptora, professora da rainha da princesa Dona Maria da Glória, filha primogênita da Dona Leopoldina e do Dom Pedro I, futura Dona Maria II de Portugal. Pode passar, Maí. E a Maria Graham, nessas 2 viagens que fez ao Brasil, também produziu o famoso Diário de uma Viagem ao Brasil,
que é um relato considerado pioneiro, por ter um viés político, fortemente político, e por ter produzido por uma mulher. Nesse diário de uma viagem ao Brasil, embora ela já tenha mencionado a Leopoldina em datas anteriores, a gente percebe que o primeiro encontro pessoal, né, o primeiro encontro pessoalmente das duas ocorre no dia 19 de maio de 1823 e é intermediado pelo então ministro do Império, o então mais importante ministro do Império, José Bonifácio de Andrade e Silva. Relatando esse encontro no diário, a Maria Graham destaca a amabilidade com que foi recebida pela imperatriz em audiência, destaca também o fato da Leopoldina ter comentado que já conhecia trabalhos anteriores dela como escritora, relata a expectativa de ter causado uma boa impressão na Leopoldina e fala também que a identificação imediata entre ambas causou ciúme nas demais damas presentes na ocasião. Pode passar, Maíra. O objetivo da pesquisa é compreender as percepções da Graham e da Leopoldina acerca do contexto social no qual elas viviam e também os papéis sociais que elas exerciam enquanto mulheres naquele período. Isso tudo através da análise das correspondências trocadas entre elas entre os anos de 1821 e 26. Essas trocas epistolares nos permitem perceber a constituição de um forte sentimento de solidariedade mútua entre essas duas mulheres, duas estrangeiras, né? A Leopoldina austríaca e a Maria Graham inglesa, um sentimento de solidariedade mútua e amizade que só vai se tornando mais forte e crescendo ao longo dos anos. De passar, Maíra. Quanto à fundamentação teórica e metodológica da pesquisa, eu acrescento que utilizo principalmente duas linhas, que é a da escrita de si e da história das mulheres das relações de gênero, que são duas linhas que têm em comum o fato de colocarem as mulheres enquanto sujeitos ativos, né? Enquanto sujeitos ativos em sua própria história, e é isso que eu quero fazer aqui, mostrar que essas duas personagens foram ativas no seu tempo. Essa linha tem como principais nomes a Ângela de Castro Gomes, a Mary Louise Prat, tem como... Só um minutinho, gente. Essa linha tem como um de seus principais nomes Só um minutinho. A Ângela de Castro Gomes. No trabalho específico com a fonte epistolar, eu destaco, como eu falei, a Ângela de Castro, com o trabalho Escritas de Si, Escritas da História, a Teresa Malatian, com o trabalho Narrador, Registro e Arquivo, e o Jacques Legoff, com o trabalho Documento Monumento. Isso é minha base para o trabalho documental. Sobre a bibliografia específica sobre a Maria Graham e a Leopoldina, eu uso como base a coletânea Cartas de uma Imperatriz, que também traz diversos artigos importantes para a contextualização da Leopoldina, e da Maria Graham eu uso nomes como a Mary Del Priore e tantos outros, a Mary Del Priore, a Denise Porto e tantas outras mulheres que também produziram sobre o século XIX. Pode passar aí. Quanto à relevância da pesquisa, eu destaco
o preenchimento de uma lacuna historiográfica, já que os estudos que eu citei no slide anterior abordam as personagens separadamente, mas poucos falam realmente da relação delas através de cartas. Eu destaco também a proximidade da efeméride do bicentenário da independência, o que possibilita que nós, historiadores, possamos talvez olhar para esse momento com novas questões e abordagens. Eu destaco também a quebra de estereótipos criados em torno das figuras de Graham e Leopoldina, porque minha pesquisa vem para mostrar que elas são mulheres que vão muito além de esposas e que foram ativas e importantes para o seu tempo. E eu destaco a questão da sororidade entre essas mulheres, né, da amizade que se construiu entre elas e da importância da gente refletir mais sobre essa sororidade. Quanto às fontes, eu destaco que eu utilizo a compilação Cartas de uma Imperatriz, que é da Estação Liberdade, 2006, que é composta por 315 cartas escritas pela Leopoldina entre os seus 11 anos de idade e os últimos dias de sua vida. Dessa compilação, eu utilizo somente 13 cartas que correspondem ao contato direto entre ela e a Maria Graham. Eu utilizo também a compilação Correspondência entre Dona Leopoldina e Maria Graham, organizada pelo Rodolfo Garcia e pelo Américo Jacobina Lacombe, da Fundação Biblioteca Nacional, que contém as respostas da Maria Graham a muitas cartas da Leopoldina, e contém ao todo 20 cartas. E como fonte secundária, mas não menos importante, utilizo o Diário de uma Viagem ao Brasil. Como eu falei anteriormente, foi produzido pela Maria Graham nas 2 viagens que fez para cá e se constitui uma fonte importante para que a gente entenda o contexto do Brasil no século XIX e, sobretudo, a forma como ela, Maria Graham, enxergava esse Brasil do XIX. Eu destaco também a escassez de fontes, que eu acho que todo é um problema, né, que todo historiador que resolve trabalhar com cartas acaba se deparando com essa questão em algum ponto da sua jornada, né? E destaco também a dificuldade, né, de encontrar essas fontes, no sentido de que muitas vezes a gente encontra uma pergunta, mas não encontra a resposta para aquela pergunta nas cartas. E aí é obrigado a lidar com essas lacunas e preenchê-las com as nossas próprias interpretações e com o que a gente encontra na bibliografia, né, que a gente utiliza. Pode passar, Maíra. Quanto às hipóteses, eu digo aqui que a Dona Leopoldina e a Maria Graham se aproximam muito por conta delas serem estrangeiras. Daí o surgimento daquela solidariedade, porque elas são estrangeiras, tendo que conviver em uma terra estranha e sozinhas, né? Porque o Brasil do século XIX, pelo menos ao que parece, para elas era um território bastante exótico e hostil, né? Na visão delas. Eu destaco também que a amizade entre a Graham e a Leopoldina se aprofunda na medida que a depressão da Leopoldina também se torna mais severa, porque a Graham acaba se revelando como um ponto de apoio, né? E uma tábua de salvação. Eu até menciono aqui no PowerPoint como exemplo disso uma carta que a Leopoldina escreve para a Graham no dia 14 de outubro de 1824, onde ela diz que a amizade da Graham
é o único recreio e verdadeiro consolo que ela tem na vida. E da parte da Graham, eu acho importante colocar que ela preserva sempre o tom de respeito à Leopoldina e respeito, né, à hierarquia, pelo fato dela ocupar a posição de imperatriz, se mostrando sempre muito grata, principalmente depois que ela é nomeada como preceptora da princesa Maria da Glória. Nomeação essa que acaba tirando a Graham e afastando ela, de certa maneira, de um limbo social no qual ela se vê colocada depois que se torna viúva. E aí eu abro um parênteses que eu acho que é importante a gente pensar o que é a mulher viúva no século XIX. A mulher viúva é aquela que não tem mais condição de exercer a função considerada natural, né? Ter uma família, ter filhos, enfim. E por isso a Graham ela é colocada num ostracismo, assim, marginalizada, entre aspas, de uma maneira bastante severa. E o fato dela ocupar esse cargo como preceptora afasta um pouco ela dessa marginalização. Pode passar, Maíra. Bom, eu reitero aqui que a minha intenção nessa pesquisa é realmente mostrar a Graham e a Leopoldina como mulheres ativas em sua época, mulheres que deixaram registros interessantes e percepções interessantes sobre o período em que viveram, ao longo de todo o epistolário comum que construíram, e dizer também que a partir desse epistolário a gente pode refletir sobre essa questão da amizade feminina e ter um exemplo recuado, né, lá no século XIX, daquilo que hoje em dia a gente costuma chamar de sororidade. Pode passar para... Tem mais um slide que queria acrescentar um negócio. Eu deixo aqui meu e-mail para qualquer eventual contato. Se vocês tiverem interesse em saber mais sobre o tema ou fica alguma dúvida que eu não posso esclarecer ao final dessa sessão, eu estou à total disposição de vocês. É isso, agradeço imensamente a disponibilidade e a atenção de todos. Muito obrigada. Muito obrigado, Alessandra. Passamos, então, ao trabalho da Patrícia Maris da Cruz, que vai apresentar a comunicação Identidades em Trânsito e as figurações do mar em O Inventário das Coisas Ausentes, de Carola Saavedra. Patrícia. Olá, boa tarde, obrigada pela oportunidade de estar aqui, mostrar um pouquinho da minha pesquisa. Continuando a autodescrição, eu sou branca, cabelos pretos, olhos pretos. Eu não ouço vocês. Vocês me escutam todos? Eu estou ouvindo. Tem alguém que não está ouvindo? Não estou ouvindo bem. Eu também. Ok. Então, vou continuar. Talvez seja algum problema Alessandra, do seu, você está Alessandra. ouvindo? Agora? Você está me ouvindo ou não está ouvindo a Patrícia só? Alessandra. Talvez seja o volume dela, não sei. Então, Alessandra está nos ouvindo? Está me ouvindo e não está ouvindo a Patrícia? Bom, eu vou passar uma mensagem aqui no chat. posso prosseguir? Um segundo. Bom, acho, não sei como resolver. Patrícia, acho melhor você prosseguir, porque, em última instância, depois ela pode ouvir a gravação. Gente, eu não estou ouvindo. Espera.
Lucas, você tem como verificar esse problema? Lucas está aí? Ale, tenta sair e entrar de novo. Às vezes é alguma questão do seu computador, do Não seu ouço celular. Hã? Não ouve? nada, gente. Vou te mandar no celular, tá? Vou falar com você no celular. Pode continuar, gente. Eu vou falar aqui no Vamos lá, celular. Patrícia. Tá bom, obrigada. Obrigado. Então, eu me graduei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e fiz meu mestrado na Unifesp. Eu trabalho com questões desde a graduação com literatura contemporânea, literatura brasileira contemporânea. Eu trabalhei com a Carola, e desde a graduação, desde a minha monografia, eu trabalhei com outro romance dela, que foi Paisagem com Dromedário. César, não tô ouvindo. Eu não... Só um segundo, eu vou tentar aqui. Tenta falar com ela pelo chat, por favor, Maíra, porque a gente não está conseguindo resolver Peraí. individualmente. Então é melhor que ela ouça depois. Continuando, e no meu mestrado eu continuei com esse trabalho, analisando o luto, e quando eu ingressei na UF, que é a universidade onde eu desenvolvi minha pesquisa de doutorado, eu decidi ir para outro romance, que seria Inventário das Coisas Ausentes, fazendo uma análise comparativa com outros dois romances, Mar Azul, da Paloma Vidal, e Azul Corvo, da Adriana Lisboa. E no decorrer da pesquisa, mais ou menos no meu segundo ano do doutorado, eu acabei decidindo mudar e ficando só com Mar Azul e Azul Corvo. E eu defendi há pouco tempo atrás, no dia 30, sou recém-doutora, eu trabalhei questões do mar, né? Analisei o mar e o deserto nesses dois romances, né? O mar e o deserto não só como paisagens de deslocamento, Agora mas... vocês estão me ouvindo? Sim, a gente está te ouvindo, Alessandra. Eu não ouço ninguém. Vamos continuar. E aí, retomando, eu analisei mais Alguém do que está me paisagem, ouvindo? mais do que paisagem, travessias, né, deslocamentos, também relacionado ao luto, esse enredo dos romances. Então, Inventário das Coisas Ausentes foi o passaporte para eu conseguir entender, perceber o mar e o deserto nas outras duas narrativas. Então, eu decidi, apesar de retirá-lo da minha pesquisa, né, ele ainda continuou rendendo alguns frutos, e quando eu me inscrevi para participar do simpósio da Abralic, eu decidi fazer uma análisezinha do pesquisar, né, e analisar, refletir sobre a presença do mar. E o mar, de fato, está na minha pesquisa, tá? Essa análise que eu desenvolvo aqui muito rápida, né, em função do tempo, ela está na minha pesquisa, e aqui eu estou relacionando com o Inventário das Coisas Ausentes. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Um instantinho. Aqui. Então, como já foi falado, o título da minha apresentação é Identidades em Trânsito e as Figurações do Mar, Inventário das Coisas Ausentes. Inventário das Coisas Ausentes é o quarto romance da Carola Saavedra, ele foi publicado em 2014. Ele é dividido em 2 capítulos, 2 partes, a primeira, caderno de anotações, e a segunda, ficção. E na minha análise, eu vou me centrar apenas nessa primeira parte. As histórias, elas se entrecruzam, conversam, e ela é centrada basicamente na relação do narrador, na primeira parte, com a Nina, que é a personagem que é
foco, né, dessa minha análise relacionada ao mar, e na segunda parte com o pai. Em relação à primeira parte, o narrador e a Nina, eles se conhecem na faculdade. A princípio, ela chama a atenção dele porque ela tem um sotaque chileno, né? Ela é um pouco misteriosa, um pouco andrógina e tal, e eles acabam namorando, só que de uma forma inesperada e até inexplicável. Ela some, deixando 17 diários para ele, que quebram totalmente a expectativa dele. Ele esperava no diário encontrar ideias, né, reflexões, entrar na intimidade da Nina, só que, na verdade, os diários contam mais fragmentos da história de família da Nina. Então, o diário não é da Nina e não é da Nina. Acaba sendo da Nina por conta dessa ancestralidade, mas não é o que ele esperava encontrar. Uma resposta, algo que explicasse esse sumiço da Nina. E no decorrer, né, ele vai tendo acesso, vai refletindo, e também caderno de anotações, porque ele vai fazendo ficção dessas histórias. Então, a gente não sabe muito bem o que de fato seria os pensamentos da Nina, né, e as histórias da família, o que de fato é ficção. Uma coisa está muito relacionada à outra. E depois de algum tempo, depois de 14 anos, ela volta e entra em contato com o narrador. Ela ficou 14 anos morando na Inglaterra, casou com outro homem, e ela volta, e nisso ela quer reaver esses 17 diários. E tem uma fala dela que é muito emblemática para eu começar a minha análise, que ela afirma que ela quer rever, né, esses diários, porque tem algo que ele tem dela e que ela busca retomar, certo? Então, no romance, esse mar, ele não aparece apenas como um espaço de travessia, né, num espaço de deslocamento. Ele representa também a esperança de um novo começo, de um recomeço. Por quê? Porque esses 17 diários, eles começam, né, a história da família da Nina começa quando a avó materna dela, a avó materna e os bisavós maternos, saem da Espanha e em direção ao Chile. Então, eles cruzam o Atlântico para chegar eles cruzam o Atlântico para chegar no Pacífico, eles desembarcam em Valparaíso, e a primeira memória que a avó tem não é na Espanha, não é na terra de nascimento, na terra de origem, e sim em alto mar. Então, o mar aqui, quando o navio, né, atravessa o oceano, ele também, de uma certa forma, é o espaço onde é o espaço de nacionalidade dessa avó materna, onde ela se sente um espaço de pertencimento, né? E em terra firme, ela tem mais histórias, né? Tem mais memórias, na verdade, da Espanha, do Chile, desculpa, do que da Espanha, né? Então, nesse trechinho que eu separei, fala um pouquinho disso, de como começou essa travessia. Cito: a avó materna de Nina nasceu na Espanha. Os pais eram de Castela. A Espanha passava por uma grande recessão. Muita gente migrava para a América Latina e a família tinha alguns parentes no Chile. Foi uma longa viagem. Segundo Nina, a avó diz que sua primeira lembrança era justamente ali, a bordo de um navio. Lembra que se sentia péssima, vomitava. Lembra também da cabine mínima e da comida que mal conseguia engolir. Ela dizia: é como se minha vida tivesse começado ali, num navio, atravessando o Atlântico. A primeira recordação em terra firme é de Valparaíso. Nunca vou me esquecer. Chegamos de madrugada. Ainda estava escuro e via-se um mar de pequenas luzes subindo as montanhas. Então, o acesso a essa anedota, né, na verdade, essa pequena história, né, bem lacunar, permite a gente perceber alguns ruídos também que aconteceram nessa família. Porque pelo fato da avó da Nina não ter memórias da Espanha, não ter referências suas da Espanha, sim, referências que eram passadas pela família, de tradição, ela se sentia muito mais pertencente aos costumes, né, aos hábitos, à cultura chilena, do que à cultura espanhola.
E isso acaba reverberando em uma ruptura com a família, porque pela tradição, ela, por ser a primeira filha, ela deveria se manter solteira para cuidar dos pais. A princípio, ela até acata, né? Ela se apaixona por um imigrante também, um filho de imigrante também. Ela acata, mas depois de ver as amigas casando, ela acaba rompendo com a família e se muda e se casa com um chileno. Né? Então, ela rompe com essa tradição. E justamente a partir daí a gente pode pensar que esses diários são muito mais desses ruídos entre pais e filhos do que, de fato, desse relacionamento. Né? É muito mais sobre a fatura do que em si da história. E isso também mostra essa história da avó e dos bisavós, mostra esse sentimento de não pertencimento. Né? Ela não se sentia pertencida à Espanha, apesar de ter nascido no local, enquanto os pais, né, os bisavós que procuraram morar em Santiago, num bairro de imigrantes espanhóis, né, manter esse contato com a cultura, mostram também que eles não se sentiam pertencidos na cultura chilena, no país chileno. Então, você vê que tem um conflito entre o presente e o passado. Os imigrantes, né, no caso os bisavós, eles ainda se sentem muito presos a esse passado, a essa memória, né, a respeitar essa tradição. E isso mostra, a partir da Kristeva, da Júlia Kristeva e do Eduardo Said, essa situação do estrangeiro, né, que por mais que essa nova terra, a ida para um novo lugar, seja pensada como um recomeço, como um novo começo, né, no caso deles, uma melhora econômica, na verdade, esse recomeço nunca é pleno, ele nunca vai se sentir totalmente satisfeito, nunca vai estar completamente feliz, justamente porque ele está preso a essas memórias do passado. Ele vive em um entre-lugar, entre o presente, né, entre a vida dele no presente e entre as lembranças do passado, se sentindo até inadequado, como aconteceu com os bisavós e também com a avó da Nina. E, além disso, esses 17 diários também permitem perceber que a Nina ela repetiu algumas experiências dessa família, principalmente da avó e dos bisavós, porque ela, como eu falei anteriormente, ela acaba saindo do Brasil, né? Porque ela nasceu no Chile e veio muito pequena para o Brasil, então essa seria a primeira repetição, sendo muito parecida com a avó, e ela faz o movimento contrário da família. Ela acaba voltando para o continente original. Apesar de não ir para a Espanha, ela vai para a Inglaterra. E lá ela se sente totalmente inadequada, ela se sente estranha àquele local. E até as escolhas lexicais, né, dessa descrição da paisagem, dessa descrição do clima, corroboram essa sensação de não pertencimento, essa sensação de estranhamento que a Nina tinha. Cito. E Nina, que nunca se imaginara aceitando algo assim. Ela que havia sido tão diferente em sua vida anterior, foi aceitando talvez o lugar, o frio, os dias nublados, talvez a distância, a solidão. Olhava-se no espelho e não se reconhecia. Então, quando ela realiza esse movimento de ir para uma terra estrangeira, ela acaba não se reconhecendo. Isso influencia na forma como ela age. Né? É uma experiência que, por mais que seja uma repetição de experiência da família, né, dos ancestrais, é uma experiência dela própria que influencia, que reverbera na identidade dela. Então, quando ela volta, a gente pode pensar, né, que essa volta para o Brasil, além de outras questões que ela passou, que eu não vou dar spoiler aqui, pode também ser uma necessidade de reconhecimento, de se reencontrar. Por isso, ela busca reaver os diários. Né? Então, essa seria a minha segunda parte da minha fala, que seria o mar relacionado à identidade. Né? E quando a gente tem acesso a esses diários, né, as lacunas deixadas por esses diários e o que o narrador quer ou não quer mostrar, né, a escolha dele, a gente consegue também perceber que o mar, né, tá relacionado não só com esse espaço de deslocamento, mas também relacionado à memória da Nina, porque se para a avó materna o mar foi essa travessia, né, o mar, o oceano foi a primeira memória dela, para a Nina também está relacionada a uma memória de infância. Então, o mar aí também é um espaço de memória, de infância e de compartilhamento entre a avó, entre a Nina e o pai da Nina também.
devido a esse trecho aqui que eu selecionei. Cito: quando criança, moravam em frente ao mar. Nos fins de semana, seu pai a levava à praia. O sol escaldante de dezembro fazia os pés queimarem na areia. Ela corria pela extensa faixa até o chão duro e frio da beira da água. Depois, alguns quilômetros caminhando para esquentar o corpo, dizia o pai. Após a caminhada, vinha o momento de entrar no mar. Nadavam, mas especificamente, elas se agarravam no pescoço do pai e ele nadava até depois da arrebentação. Agora nade você sozinha, ele ordenava, e começava lentamente a se afastar. Ela nadava em sua direção. Ele continuava se afastando, um afastamento constante e imperceptível. Ela não chegava nunca. Vamos, continue nadando, ele dizia. Nina tinha medo. Nina sabia e não sabia nadar. Às vezes ela chorava, engolia água. Seu pai, então, vencido, dava algumas braçadas em sua direção, a segurava. Então, o mar aqui está muito relacionado a essa infância, a esse momento muito, muito íntimo com o pai, né? E também a segurança. Então, a gente consegue perceber que o mar, aí ele está relacionado à infância, à memória, à identidade, ao relacionamento também com o pai, né? Então, por isso que ele também está relacionado à identidade. O mar aqui, ele representa um elo entre Nina e pai, entre a Nina e a avó, entre a Nina e os bisavós, entre a Nina e a ancestralidade dela. Então, como eu falei agora há pouco, né, esse trânsito cultural que a Nina realiza, né, essa saída do Brasil, que é uma terra afetiva para ela, porque ela se identifica muito com a nossa cultura, e essa identificação pode ser até entendida quando ela busca voltar para o Brasil e não para o Chile, que é a terra natal dela, depois da saída da Inglaterra. Esse estranhamento que ela vivencia nesse local pode ser um dos motivos, né, ou é um dos motivos dessa busca de compreensão íntima, quando ela afirma que ela não se reconhece nessa terra estrangeira. E também tem a questão da ancestralidade, porque quando ela acessa esses 17 diários, ela busca reaver esses 17 diários, desculpa, ela busca reaver esses 17 diários, ela demonstra que tem algo muito específico da identidade dela, da história dela, que está relacionada a essa história de família. O que faz o romance também poder ser entendido como uma narrativa de filiação, né? Que, segundo a Zillah Bernard, é um acerto de contas com o passado. Então, quando ela volta, tem acesso a essas histórias, né? Ela busca acertar com esse passado, mas pode ser como uma espécie de reconciliação, né? Tentando resolver, talvez, né, esses ruídos entre pais e filhos, ou também como uma ruptura. Ela romper com esse passado e constituir uma nova história, né, que vai reverberar nos seus descendentes. E, a partir disso, nós podemos perceber que a identidade, a partir também do Stuart Hall, é uma construção histórica, iniciada no nascimento, mas que também sofre as reverberações, as influências da ancestralidade. Então, de uma certa forma, né, discordando do Hall, essa identidade ela não termina com a morte. Ela é criada e recriada, né, contada e recontada por esses familiares, né, por esses descendentes que têm, ainda que acesso a histórias, a lacunas, né, uma história muito fragmentária e ainda também ficcionalizada, essa identidade ela é criada e recriada. Então, a partir da Nina, nós podemos perceber que a identidade ela é constituída, né, a partir das experiências que o indivíduo passa, mas também sofre essas influências da ancestralidade. E o mar aí está no meio de tudo. O mar, ele é um espaço de memória, um espaço de deslocamento. O mar dá essa sensação de pertencimento, porque elas se sentem seguras nesse ambiente, né? Enquanto a avó se sente segura, porque é a primeira lembrança dela, é a lembrança mais forte que ela tem da infância. A Nina, a lembrança mais forte da infância também está muito relacionada a estar dividindo o mar com o pai,
né? Então, o mar aí, ele é muito mais do que só por onde esse navio desliza, navega, atravessa. O mar está relacionado à identidade dessa personagem e também à história da família dela. É isso, muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Deixa eu só abrir aqui a câmera. Bem, muito originais, né? As comunicações, bastante diferenciadas, com mundos aí, bifurcações, né, na nossa proposta. E então agora eu vou abrir para perguntas, né? Eu penso assim, ouvindo vocês, que é interessante que essa questão da travessia, né, de cada um a seu modo, né, e em relação com as escritas de si, a gente tem aí vários caminhos sendo percorridos, né, pensando nesse universo da Jamaica, universo aí Chile, Brasil, Inglaterra, e também nessa interlocução possível criada entre a Imperatriz Leopoldina e a Maria Graham. Abro para perguntas, para que a gente possa interagir e pensar um pouco mais nas pesquisas propostas. César, antes da gente começar, eu peço desculpas pelo problema que eu tive no som. Então, quando eu finalizei a minha fala, eu não consegui escutar vocês e a apresentação da Joana também, algumas partes eu não consegui ouvir. Mas acho que já restabeleceu agora, né? Bom, agora você nos ouve normalmente, né? Ouço. Então, tudo bem. Então, eu também peço desculpas, aí a gente está tendo vários problemas técnicos hoje, né? Infelizmente, sugiro para você, Alessandra, que ouça depois a gravação, para você conseguir ouvir a comunicação da Patrícia. Tudo bem? Tudo certo. Pode deixar que eu vou assistir, sim, eu vou ouvir. Tá ótimo. Então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma questão sobre as comunicações? Ótimo, Hernani. Só uma sugestão que eu coloquei aqui no chat para a Patrícia. A professora Ilse Vivian, ela faz pós-doutorado aqui no FSM e ela trabalha com a obra da Carola Saavedra. E eu já vi ela ministrando vários seminários sobre esse romance que tu apresentaste, o Inventário das Coisas Ausentes, assim como o Com Armas Sonolentas, tratando sobre essa questão da diáspora, do deslocamento, da memória, da ancestralidade. Então, eu queria apenas te fazer essa indicação de bibliografia. Ela tem vários artigos também publicados sobre esses romances. Obrigado. Ótimo. Eu vi que a Joana, acho que eu não sei se ela levantou a mão. Você queria fazer só essa observação, Hernani, ou você tem alguma outra questão? Não, era só isso. Obrigado, professor. Obrigado. Então, Joana, passo a palavra para você. Então, eu corroboro com o César nessa questão da originalidade. Eu acho que dentro do campo da pesquisa acadêmica, essa questão da originalidade, do que é novidadeiro aos olhos dos estudos literários, é de extrema importância, porque abre, então, um olhar maior, tanto para os autores não conhecidos, os autores pouco conhecidos, os autores que ficam no limbo entre uma crítica literária inexistente, infelizmente, na imprensa, né, muito pequena, muito restrita, e uma outra força motriz dos próprios programas das universidades, né? Então, são poucos os programas de literatura que se voltam para esses nomes também, vamos dizer assim, contemporâneos. Aqui a palavra contemporâneos mereceria o conceito também uma outra discussão, né? Não vou entrar nela. Então, nesse aspecto, eu dou ressalto bastante que esse movimento que vocês, pesquisadores, alunos, mestrandos, doutorandos fazem, ele precisa continuar, ele precisa ser nutrido,
porque é uma forma também política de embate com a universidade, ou seja, esse famoso trazer o que está aí fora para dentro da universidade, é preciso que a movimentação também ocorra, e ela ocorre a partir do olhar novidadeiro de cada um. Então, é sempre, como professora, né, como pesquisadora, eu gosto muito de ressaltar, e esses 3 trabalhos trouxeram essas possibilidades. Então, e eu trago aqui mesmo um elogio, né, dessas apresentações, das consistências, né, nessa conversa, nesse diálogo que vocês estabeleceram entre as referências teóricas, né, e entre essa subjetividade, que ela é muito necessária, porque é o olhar do leitor, do pesquisador. E a academia, às vezes, desanda com essa dose, com essa gradação, ou não é uma graduação, essas doses. Então, é uma insistência que eu aproveito, né, esse espaço da Abralic para dizer que elas serão sempre bem-vindas, porque nós estamos tratando de literatura, e a literatura precisa, quanto mais, né, de nutrição, com a formação, com a informação, mas também com a subjetividade de cada um de nós que traz aí dentro essa caixa de experiências e etc. E isto posto, eu tenho uma pergunta para cada um, vou começar para o Hernani, né? Me chamou muito a atenção a Brown, eu não a conhecia, me chama muito a atenção, ela é uma veterana, ela vem 50 anos atuando na área do campo da educação e vem agora, chega até a gente, né? Pela sua pesquisa e por outras, talvez, que eu desconheço, mas a pergunta é: ela vem chegando ou está chegando na língua original ou tem tradução? Essa é uma questão. E essa Joana, questão. Oi. vou só te interromper, só para a complementar aí, que tem a ver com isso, com o Hernani, só rapidamente, só para fazer uma observação, Hernani, é interessante sempre você ter o trecho traduzido, exposto. Sabemos que você é de inglês, isso é ótimo, e trazer esse objeto aí, quer dizer, que a gente tão pouco conhecido, né? E que até se a gente fizer uma publicação provavelmente nós não temos, né? Essa obra traduzida, você vai responder, mas que você, quando utilizar, seja você faça uma tradução sua dos trechos citados. Desculpa, Joana, só para complementar, já fica tudo junto. Excelente, porque era a minha próxima fala. Então, daí a pergunta, e daí originada, né, nesse aspecto, e esse fato dela ser educadora, na sua fala você traz, né, que ela tem um olhar voltado para esse universo, afinal de contas são tantas décadas ali. Mas entre esse olhar da educadora, portanto da pedagoga, a minha pergunta é: há traço literário na narrativa dela? Ou traços? Posso responder ou a professora Mayra vai antes? Maíra, você quer complementar alguma coisa relativa a essa questão ou é para depois? Não, aí eu só queria fazer uma questão, primeiro de ordem, se for o caso, eu fico para o final, não tem problema nenhum, só para não interromper de novo a Joana. Não sei se vocês preferem fazer rodadas de cada apresentador, para não ficar depois retomando tudo, ou se vocês preferem que cada pessoa faça para todo mundo, ou para quem tiver questão, e depois a gente volta. Acho que a gente acabou não combinando isso entre nós, coordenadores e coordenadoras. Então, como vocês acharem melhor, para mim, tanto faz. Boa sugestão, Maíra. Eu penso que é melhor que se você, por exemplo, tiver uma questão para o Hernani, a gente faz a cada comunicador. O que vocês acham? Né? Porque assim, eu acho que eles organizam mais a fala, cada um responde. De acordo, porque assim converge todo mundo, né, para essas questões, inclusive para a Alessandra, Patrícia, se tiver mais alguém aí, pelo apresentador, né? Pode ser assim? Eu concordo. Aí eu não sei se você já terminou a sua parte para o Hernani, Joana, ou se eu que entendi Já errado. terminei.
Ah, Se todo legal. mundo puder abrir as câmeras nesse momento, seria interessante, que assim a gente traz um pouco a ideia do presencial, né? É uma proteção em alguns momentos, um conforto, mas quem puder abrir, fica melhor. Obrigado. Bom, então também quero parabenizar os trabalhos, gostei muito, achei muito originais também. Eu não conhecia a Brown também, Hernani, então se a minha pergunta estiver muito evidente assim, você me perdoa, mas faz parte da ignorância da temática, tá? Mas a partir do que você foi falando, eu fiquei pensando, né? Você comentou que você está mais ou menos no começo do pesquisa, está desenvolvendo e tal, então pode ser assim que tenham questões que ainda fiquem abertas e está tudo certo, né? Então a primeira coisa que eu fiquei pensando assim, e aí eu não sei se eu entendi bem, a publicação do livro foi no ano 2010. Né? Não sei se ela escreveu exatamente nesse momento, ou se ela escreveu de antes, mas eu entendi que o que ela está escrevendo sobre as décadas de 40 e 60 ali, pelo que eu entendi, né? Ou seja, a gente tem diferentes temporalidades, você até fala na sua fala, né? Então, a primeira questão que eu queria te fazer é como que você está pensando em trabalhar com essas diferentes temporalidades, né? Que aí até entra também a questão da memória que você estava dizendo, que você estava colocando, né? A gente que trabalha com escritas de si sabe que a gente tem uma projeção, né, sobre o que a gente está escrevendo e uma seleção, e tudo isso faz parte, claro, né, do jogo da escrita e com quem a gente está se comunicando. Mas eu acredito que o elemento memória, ainda mais com esse tempo muito longo, né, assim, de mais longa duração, também interfere. Então, como eu não trabalho com esses tempos muito longos, eu queria saber como que você está pensando em trabalhar, se é que você está pensando em trabalhar com isso, né? E um segundo ponto que eu queria entender um pouquinho mais, pode ser que tenha me fugido na hora que estava falando, eu vi que você comentou bastante da questão do colonialismo, da violência, da escravidão e tudo mais, mas eu queria entender, assim, na sua pesquisa de mestrado mesmo, e até eu sei que é além do que você apresentou, o que você está pensando em trabalhar mesmo? Se você pudesse recuperar um pouquinho isso, só para entender, assim, quais são as temáticas. É claro que elas estão interligadas, né? Mas quais temáticas que te chamam mais atenção, ou que te chamaram mais atenção, até para entender também como que você chegou nela, né? Então é um pouquinho isso. Obrigada. Ok, eu vou complementar um pouquinho também, que é uma questão também para o Hernani está nos ouvindo, né? Sim, ouço sim, professor. Ok. Que me chamou a atenção quando você desenvolveu o seu trabalho sobre a Brown, é essa questão do estranhamento da narradora no seu próprio ambiente, né? Como é que ela cresce, até essa questão do bullying, depois você citou a migração dela para os Estados Unidos, né? Então, quer dizer, como é que aparece no livro vamos dizer assim, os primeiros anos de formação, sendo que ela se torna uma educadora, né? Assim, quer dizer, essa questão da educação se torna ela se torna uma ativista, ou o livro se detém mais na trajetória dela, em marcas pessoais desse sujeito atravessado por narrativas, como você mesmo disse. É isso. Temos mais perguntas ou Não sei se a posso... Alessandra e a Patrícia têm alguma coisa a colocar. Não? Não, então Vamos lá. vou respondendo. Então, em primeiro lugar, agradeço pelas colocações de vocês, pelos questionamentos. Respondendo primeiro, a professora Joana, realmente não tem tradução para o português desse texto, como de muita produção literária que foge desses eixos Europa e Estados Unidos, né? Eu também trabalhei por bastante tempo com literaturas africanas e realmente o mercado editorial ele tem essa questão com as literaturas estrangeiras que fogem dessa centralidade do norte global. Então, não tem tradução, e realmente eu sempre coloco uma tradução em português, mas nessa vez me escapou isso, inclusive peço desculpa a vocês, porque como não tinha tradução, eu teria que eu mesmo fazer a tradução, e aí na correria dos dias acabou que passou. Mas em relação ao segundo ponto que a senhora traz, professora Joana, quanto ao traço literário dessa escrita, né? O que a gente poderia pensar na implicação da própria literariedade nesse texto, de considerá-lo literatura. Acho que a gente
uma questão muito complexa, né? Como determinar a literariedade de um texto, né? Eu penso em duas respostas. A primeira, que me vem à mente, é a própria questão do trabalho com a linguagem, né? Que por mais que ela não seja, que a Brown não seja uma escritora de carreira, no sentido que ela não, antes desse livro, ela não tenha escrito poesia, romance, conto, etc., a gente consegue ver um trabalho de figuração da linguagem, de recursos estéticos, formais, linguísticos, que dão uma plasticidade ao texto, dão elementos artísticos ao texto. E se a gente pensar numa concepção de literatura bem quadrada, da literatura como esse texto artístico e tudo mais. Mas essa é a primeira resposta que eu consigo pensar. E a segunda também, voltando um pouco ao Terry Eagleton, quando ele vai desdobrar muito esse ponto do que, afinal, é um texto literário, o que faz um texto literário ser literário, e uma das hipóteses que ele chega lá no Teoria da Literatura é que texto literário é o texto que a gente lê como texto literário, né? Que é uma forma até de a gente sair pela tangente desse tipo de problema que a teoria nos coloca. Mas, e aí sim, a gente pode lê-lo como um texto literário, mas eu ainda fico mais nessa primeira resposta de pensar que esse trabalho de resgate das memórias, de resgate da infância, desse processo de formação de subjetividade, ele é formatado, digamos assim, ele é colocado na forma de discurso de um material linguístico a partir de uma construção estética. A gente consegue ver uma construção, esse texto como uma construção estética. Eu espero que eu tenha respondido ao seu ponto, professora Joana. Infelizmente, agora eu não vou conseguir comprovar com fragmentos e tudo mais, mas é mais ou menos por isso. Eu não sei se eu posso respondendo as outras questões ou se... Tá, vou continuar então. Pode responder. Em relação às perguntas da professora Maíra, aliás, não sei se eu falo Maíra ou Mayra, seu nome, professora. Maíra? É Maíra mesmo, tá certo. Maíra, obrigado. Sim, o livro ele é de 2010, né? A escrita dele não é de muito anterior a esse tempo de publicação. E realmente a gente tem essa questão das temporalidades dentro desse texto, porque pensando nele como uma narrativa literária, obviamente, a gente vai ter esses dois níveis, né? Que é essa questão bem básica da teoria da narrativa, que o próprio Genet, que dentro do estruturalismo, vai pensar desse tempo da história e esse tempo da narrativa. E que a gente vai ver esse eu narrante no nível da narrativa, habitando esse tempo, essa temporalidade da narrativa, a temporalidade da enunciação da narrativa, do relato, e aí dentro do tempo da história a gente vai ter esse eu narrado, que vai ocupar esse tempo do passado, que vai representar essa experiência pretérita. E aí eu penso também em uma outra perspectiva teórica que, em conjunto com o Genet, ela vai nos dar uma perspectiva de trabalho para esse ponto do texto literário, é o texto The Literary Representations of Memory, de uma teórica alemã, talvez vocês conheçam, a Birgit Neumann, em que ela vai falar sobre esses mecanismos de representação da memória, e aí ela vai colocar justamente esse estabelecimento de temporalidades multiníveis no relato, esse tempo em que o narrador está contando a história e o tempo em que a história aconteceu, em que aquela experiência se desencadeou. Né? E aí a gente vai ter também, como a própria Neumann retoma do Genet, a analepse como um recurso estético formal para organizar estruturalmente essa temporalidade que não sei se necessariamente se confronta, mas que se cruza, porque é esse narrador do presente olhando para o passado desde o seu olhar do presente, mas também é esse passado atravessando o olhar desse narrador para o próprio passado.
Em relação, eu espero que, se eu esquecer algum item do que vocês perguntaram, por favor, depois vocês retomem. Eu fui tentando anotar à medida que vocês iam falando. Mas tu perguntaste também a respeito das temáticas, né? De como que eu chego nessa pesquisa, né, professora? Bem, na graduação eu trabalhei primeiro com literatura brasileira contemporânea, nessa seara da memória, alguns trabalhos bem semelhantes ao que a Patrícia apresentou, envolvendo também a Adriana Lisboa, algumas outras vozes teóricas contemporâneas do Brasil que tinham no horizonte temático a memória. E aí depois, ainda na graduação, eu passei a trabalhar com literatura afro-americana. Eu trabalhava com Bone Black, que é o livro de memórias da Bell Hooks. Não sei se vocês a conhecem, imagino que sim. Porque a Bell Hooks, a produção teórica dela é muito conhecida, mas a produção literária dela, se não é totalmente desconhecida, é muito pouco conhecida. E aí eu comecei a trabalhar de uma forma mais incisiva dentro desse campo das escritas de si, em conformidade com a memória, no contexto literário da literatura afro-americana, e também depois eu mudei um pouco no meu TCC, na graduação, que eu trabalhei com escritas de si na África do Sul. Eu trabalhei com o Kutsi, com a trilogia Scenes from Provincial Life, as cenas da vida na província, sobretudo com o primeiro que trata da infância, o Boyhood. E aí, depois no mestrado, eu recupero o que eu trabalhava de literatura afro-americana na graduação, e eu trabalho com essa narrativa aqui, que é o Bone Black, Menino Negro, do Richard Wright. Tem duas traduções, uma dos anos 40, de 46, que é traduzida como Negrinho, e outra de 93, que mantém o título original, Black Boy. E eu procuro observar dentro do Black Boy as estratégias, justamente essas estratégias que o agente de manipulação da informação narrativa, o narrador, e também pensando um pouco essa relação autor-narrador dentro do discurso autobiográfico, as estratégias que eles recorrem para construir uma narrativa do si. E aí eu passo a analisar a memória, a representação dessa memória individual, a percepção das dinâmicas de identidade dentro do relato, e também pensar como que essa memória individual se relaciona com uma memória coletiva a respeito dos processos de opressão e de segregação nos Estados Unidos no contexto das leis Jim Crow, que é o contexto histórico do qual o Richard Wright escreve. Ele é um escritor dos anos 40. Alguns manuais de historiografia literária situam ele dentro da Renascença do Harlem, aquele movimento da cultura afro-americana dos anos 20 e 30, porque ele começou a escrever nos anos 30. As primeiras publicações dele são de 36, se eu não estou enganado. Eu sou muito péssimo com datas, eu admiro vocês que são da história por isso. Mas ele começa a publicar mais ou menos por 36, mas o forte mesmo da produção literária dele já é dos anos 40, que alguns manuais de história da literatura já consideram que é depois da Renascença do Harlem. Então é mais ou menos com isso que eu tenho trabalhado até agora, e é a partir daí que eu encaminho algumas pesquisas daqui por diante, que é pensar a partir disso que eu tenho trabalhado, dessa relação entre representação da memória nas escritas de si, alargar para outros contextos, até mesmo me aproximando um pouco mais da literatura comparada, principalmente nessas relações literárias interamericanas, pensar esse contexto que me é familiar por conta da minha pesquisa de mestrado da América do Norte, também, e aí englobar também o Caribe anglófono, e também alguns elementos da literatura brasileira, pensar esses diálogos. Eu sei que provavelmente isso é muita coisa, vou ter que fazer algum recorte mais adiante, mas, enfim, quando chegar o momento eu penso nisso. A respeito das perguntas E, aliás, muito obrigado, professora Maíra, e espero ter respondido as tuas questões. A respeito das perguntas do professor César sobre o estranhamento, né, do ambiente, a relação dessa personagem com o ambiente, e também essa questão da trajetória pessoal dela. Eu vejo que nos primeiros capítulos, que são os que vão tratar da infância, a gente vê
a personagem nesse estado que a gente posso usar o termo perturbação, essa perturbação que a personagem sente justamente porque os ambientes de ensino no qual ela está inserida são ambientes que reverberam uma ideologia colonial, que é o que vai, o motor das violências que ela sofre, e que também a sua família sofre. Mas por conta do próprio grau de amadurecimento, a sua figura enquanto personagem, ela não consegue construir esse entendimento. Então é essa narradora adulta, habitando essa outra temporalidade, que vai fornecer ao leitor e que vai colocar na narrativa essa análise, esse exame da experiência pretérita, já com esse outro olhar mais amadurecido até mesmo para essas questões históricas e políticas, e aí ela vai modular a sua história de vida. Por exemplo, essa determinada situação na escola que aconteceu, em que eu me sentia deslocada, sentia um afastamento, uma falta de representatividade, era por conta dessa estrutura colonial que afetava, né? O livro em si, ele vai tratar muito dessa trajetória pessoal dela, quase como se fosse é uma narrativa de subjetividade mesmo, essa narrativa em que ela vai voltar para a sua experiência de vida, ela vai recuperar sua matéria existencial como uma forma até mesmo de reconstituir esse passado para se entender no presente. Então, aqui a gente vê um trânsito, né? Eu particularmente, na minha leitura, eu vejo esse trânsito do individual para o coletivo, dessa experiência individual, mas que não se desvincula de uma experiência coletiva, de uma experiência daquela comunidade na qual ela está inserida. E por isso que que essa narrativa individual não se descola dessa narrativa maior da história. Essa narrativa de identidade, essa narrativa do si, que é o tempo todo, por conta da forma como essa narradora manobra a sua experiência de passado, que a gente vai ver essas dobraduras em que a gente vai ver esses pontos de encontro da história de vida da personagem, da sua história enquanto indivíduo, com essa história maior atravessada por esses diferentes mecanismos de opressão. Então a gente tem na própria história a colonização, a questão do preconceito, dessas violências que são fruto dessa matriz colonial de poder, e aí, por conta da representação dessas memórias da infância, do resgate desse percurso de formação de subjetividade, a gente vê essa estrutura social agindo no tecido existencial da personagem. Espero ter também satisfeito o senhor nas suas observações, nos seus questionamentos, e também... Claro, muito bom, Hernani, muito obrigado. Se ficaram mais alguma questão, por favor. Muito obrigado. Obrigado você, Hernani. Bom, eu passo a palavra novamente à Joana, que disse que tinha questões para a Alessandra e para a Patrícia. Então, vamos passar as questões para a Alessandra e Joana e Maíra, que se vocês tiverem também quiser. Acho que a Joana já falou que tinha. Vamos lá? Perfeito. Professor, desculpa. Oi. Antes da professora Joana falar, eu vou pedir licença porque, como no cronograma a gente tinha atividade até às 4 horas, eu marquei compromisso para depois, e aí, por conta do nosso atraso no início, infelizmente, eu vou ter que deixar a sala. Tem algum problema, professor? Não, claro, Hernani. Muito obrigado pela sua Eu peço desculpa por disponibilidade. ter que sair. Não tem problema, e obrigado pela apresentação. Depois você pode ver a gravação completa no YouTube. E fiquemos em contato. Vamos nos falar depois. Eu vou deixar meu e-mail aqui no chat, caso fique alguma questão, pode me escrever. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigada, Hernani. Então, Alessandra, de novo, reitero essa questão das novidades, e dentro desses dois universos, né, que a gente conhece um pouco, como uma leitora e um leitor comum, até brasileiro, um pouco da Leopoldina, quer queira, quer não, a gente acaba chegando um pouco ao universo dela, ora pela história do Brasil, né, na trajetória escolar da gente, nós brasileiros,
ora, né, por essas outras tantas biografias do Dom Pedro, ela acaba vindo a reboque, a Leopoldina. Enquanto que a Graham, ou Graham, enfim, é um pouco menos conhecida da gente. Pelo que eu entendo, são duas mulheres muito fortes, né? Essa proximidade você fala, você expõe no seu trabalho, mas eu queria que você comentasse um pouquinho. Joana, não estou te escutando. Ah, tá bom. Então eu acho que você está com algum problema aí no seu computador de novo. Então vamos fazer o teste? Porque eu acho que Patrícia e demais conseguem me ouvir, é isso? Eu consigo Ana, sim, eu professora. sugiro que a gente coloque pergunta para a Alessandra aqui no chat, porque Ok. aí ela consegue ouvir. Ela saiu, mas aí eu vou avisá-la pelo WhatsApp. E aí, se ela for demorar, a gente pode passar para a Patrícia para voltar Então e a gente volta. vamos fazer assim, se vocês não se incomodam, eu me dirijo à Patrícia, enquanto isso ela se organiza, Ale, e aí a gente volta e escreve ali no chat. A mesma coisa, Patrícia. Primeiro, uma curiosidade aqui em relação ao seu mestrado. Você disse que recém-doutora, o seu mestrado foi pela Unifesp, é isso? Isso foi pela Unifesp, com a professora Paloma Vidal. Tá certo. Então eu desconfiava, uma desconfiança boa, né? Nesse sentido. A pergunta é exatamente em relação a esse olhar, né, fragmentado, quer dizer, eu vou ficar bem na sua exposição, né, bem no que você nos apresenta, são 17 diários deixados. Essa fragmentação, ela lá pelas tantas traz, né, uma série de circuitos, penso eu, porque eu não li com todo vagar como você leu. A minha pergunta é que lá pelas tantas, né, se é possível nesses trechos desses diários para os quais você se dedica e reforça esse personagem, né, que é o mar, essa importância do trânsito, aparece lá pelas tantas algo como idioma, né, como eu escrevo agora um idioma. É real isso? É fruto da crítica literária de quem escreveu sobre o romance em si? E como é que você viu nesse trânsito, volto a dizer, né, nesse personagem, nessa persona, que é muito interessante olhar por esse. Você nesse grau chega a ter um idioma, esses trechos, chega a ter uma língua própria? Obrigada pela pergunta, professora Joana. A professora Mayra, Maíra e o professor César, tem alguma outra? Só um segundo que eu tive que trocar de lugar aqui. Não, tudo bem. E sim, me chamou a atenção porque eu estou trabalhando com a Adriana Lisboa, meu projeto de pós-doutorado. Na verdade, quer dizer, é um livro que é uma grande entrevista com a Adriana Lisboa, e um dos livros que eu mais trabalho é justamente o Azul Corvo, né? Então, quer dizer, eu sei que o que você apresentou hoje é uma espécie de intersecção desse trabalho maior, né? E no caso do Azul Corvo, o livro da Carola, eu não conheço, não li o livro. Mas como é que você estabeleceria essa relação da migração, do trânsito que aparece no Azul Corvo como uma personagem feminina em primeira pessoa, né? A questão do deslocamento, né, e do tema marinho, que é um tema essencialmente romântico, né? O tema do mar é um tema romântico. Então, existe no livro no Azul Corvo, da Adriana Lisboa, uma espécie de desprendimento, né, dessa ideia do Brasil, apesar da presença do passado, da guerrilha do Araguaia. E como é que isso se dá? Quer dizer, no livro da Carola Saavedra, existe esse eco romântico, a gente pode dizer assim? Como é que
porque esses diários são falseados, né? Então, quer dizer, toda essa ideia da escrita de si aí aparece como uma criação literária a partir dos diários, né? Então, quer dizer, qual o eco romântico nessa obra aí que você poderia estabelecer a relação também com o Azul Corvo, se possível? A Ira tem alguma questão para Patrícia? Patrícia, eu só posso te parabenizar, fiquei em função da questão do problema técnico, então desculpa mesmo, viu? Ainda estou. Então, é isso, vou deixar mais tempo para você comentar. Tá bom, Obrigada. sem problema. Obrigada pelas questões, pela parabenização. Acho que eu vou juntar tudo, porque tá muito... Eu vejo, até também por ter feito, né, o Inventário das Coisas Ausentes, foi o que surgiu primeiro na pesquisa, na ideia inicial da pesquisa, então acho que eu consigo juntar um pouco tudo. Talvez até embaralhar também. Assim, o que eu vejo, né, de uma língua própria, aí eu vou para um sentido um pouco metafórico. Eu acho que aqui, tal qual a oscilação do mar, né, as ondas do mar, eu vejo isso muito fluido, né? Tanto também Azul Corvo, né, dessa do smooth sailing da Vanja, né, que ela desliza quando ela consegue se sentir um pouco mais adaptada em Lakewood, né, na terra de deslocamento dela, quanto também essa questão da Nina, que é chilena, tem a questão do espanhol, aí vem para o Brasil, fala, né, o português, mas denuncia a sua estrangeiridade pelo sotaque, e aí vai para uma língua, né, que vai para um país com uma outra língua, né, porque a gente também pode pensar nessa proximidade entre o português e o espanhol, né, como uma facilidade, né? Vamos pensar assim também, essa cultura, né? Não somos tem um país ali no meio, não são vizinhos, mas estão ali dentro da América Latina, mas tem essa proximidade, e aí quando ela vai, né, para a Inglaterra, né, cruza o oceano, né, faz isso, e ainda tem essa barreira da língua, né, do inglês, né? Então, acho que essa língua também provoca um estranhamento, mas dentro dessa mistura, eu vejo o mar como algo que une e que ao mesmo tempo separa. Então, eu vejo isso muito oscilante, né? Essa questão da língua. Em questão também da migração com a Adriana Lisboa. A minha análise, eu parei no primeiro capítulo, que a minha tese foi dividida em 4 capítulos, né? Inicialmente seriam 3. Então, eu trabalhei o primeiro, questões de migração, e aí, nesse primeiro, eu cheguei a fazer inventário das coisas ausentes. Dentro do capítulo, eu analisei, só que a análise estava muito mais centrada quando eu terminei tudo, a minha orientadora, Stefania Chiarelli, ela falou: Patrícia, você está se detendo muito mais a Azul Corvo e a Mar Azul. Inventário está como um apêndice aí. Então, a gente ainda tem tempo para tirar. E aí eu tirei isso aqui, né? Esse trabalho, essa pesquisa, né? Foram as reflexões que surgiram desse capítulo, é um compiladinho. Né? No segundo, eu trato a questão do luto, questão de ausência paterna, porque os 3 também eu abordaria, né, nos 3 romances, a questão da ausência paterna, né, e essa ausência não só por uma ausência de morte, né, uma morte simbólica também, já que na segunda parte do romance da Carola, tem um pai que, apesar de viver um pai ausente, é um pai agressivo, é um pai autoritário. No terceiro, né, que fazia parte da identidade, eu abordei a questão do corpo, e o corpo feminino, né? No caso da Paloma Vidal, a narradora é uma narradora já em idade avançada, né, septuagenária, enquanto a gente tem o corpo feminino da Vanja, que é uma adolescente que está em transição. Então, como elas se relacionam o mar, né, a água, né, e a falta da água, né, que também é água, se relaciona com essa identidade, essa percepção. E, por fim, que também tem a ver com a ditadura, porque os 3 romances tratam da ditadura, né? Então, só que Azul Corvo e Mar Azul, essa ditadura está muito mais explícita, enquanto em Inventário das Coisas Ausentes você tem umas pinceladas, assim, né? E da ditadura chilena, né? Por meio de um fragmentozinho ali, no outro por meio do pai, que explica um pouco essa violência desse pai. Então,
como esse eco, né, essa relação dessa migração do mar, né, eu vejo, novamente, esse mar que separa, esse mar que distancia, mas também que une, né? A Vanja, ela sente no início essa falta do mar de Copacabana, né? E o mar é o ponto de comparação da Vanja, né? Quando ela volta para se sentir segura no Brasil, que é a terra afetiva dela, porque tal qual a Nina, o Brasil é o país afetivo, né? A Vanja é dos Estados Unidos, e ela faz esse mesmo movimento que a Nina faz, de voltar. No caso da Vanja, ela volta de fato para o país dela, né? A Nina, ela volta para o continente de origem, vamos dizer assim. Então, o mar sempre como comparação. Então, eu vejo, minha leitura, né? Não sei se eu criei assim, mas a leitura que eu vejo é que o mar, para essas personagens femininas, é um ponto de conforto, um ponto de segurança. E dentro da minha tese, eu trabalho esse mar como ponto, como uma lembrança também do útero, do lugar da nossa primeira casa, a partir do bachelar, né? Da nossa primeira morada, o lugar que a gente se protegia do mundo, o nosso lugar quentinho, o nosso lugar de acolhimento, né? Então, eu vejo esse mar que pode separar, mas que aproxima da nossa morada, onde a gente se sentia seguro, aproxima também do feminino, né? Então, eu vejo esses ecos, assim, né? Essas conversas que eu consigo fazer, esses paralelos que eu consigo fazer entre os romances. Não sei se eu respondi os questionamentos, se eu questionei mais ainda, enfim. Obrigada. Muito obrigada, Obrigado, Patrícia. Vamos, então, passar para a Alessandra, que a gente já não tem tanto tempo assim, acho que a gente deve ter, sei lá, 10 minutos, 15 minutos no máximo. Você está nos ouvindo, Alessandra? Sim, agora eu escuto, César. Eu Ótimo. tive vários problemas no áudio, mas agora eu estou ouvindo. Então tá ótimo. Então passo a palavra a Joana e a Maíra, e depois eu, se caso tiver algum complemento, eu faço. Joana? Então, vamos lá. Retomando, Alessandra, eu dizia, né, que a Imperatriz Leopoldina, de uma forma ou de outra, ela nos atravessa, né, como leitores, de uma maneira precária, eu diria, quando ela passa por nossos estudos, vamos dizer assim, da nossa formação da educação básica, do ensino fundamental e do ensino médio. A Graham ou Graham, não necessariamente. Então, trazer, né, essa afirmação que você fala a ponto de que a Graham foi um ponto de equilíbrio, de solidariedade, você usa a palavra, né, sororidade entre a Leopoldina, eu fiquei muito curiosa para saber se né, a escrita dessas cartas trazem isso efetivamente, né? É, essas frases, esses períodos, substantivos, adjetivos, estão na escrita de verdade, né? Ou é mais uma interpretação e um avanço da sua pesquisa? Então, Joana, primeiramente, muito obrigada pela pergunta. Como você diz, a palavra sororidade, eu acho que ela é fruto de uma interpretação minha realmente, mas a ligação, a intimidade entre a Graham e a Leopoldina, ela fica evidente na escrita das duas autoras, porque eu até trouxe como exemplo, né, uma carta que a Leopoldina escreve, datada do dia 14 de outubro de 1824, onde ela diz que a amizade da Graham é o único recreio e verdadeiro consolo que ela tem. Então, eu acho que por essa frase fica clara, né, essa dependência e o fato da Graham ser meio que uma tábua de salvação, um apoio para a Leopoldina, que estava enfrentando a depressão profunda e uma condição emocionalmente tão precária. E nas outras cartas também, quer dizer, nesse conjunto que você foi super clara, nesse conjunto de
por volta de 30 cartas, esses textos corroboram essa amizade que você está dizendo. Sim, um ponto que para mim fica muito claro também é a questão do respeito que a Graham tem do ponto de vista hierárquico em relação à Leopoldina, porque sempre que ela vai começar uma carta, ela coloca minha cara senhora. Então, você percebe uma questão hierárquica aí, apesar da amizade, né? O respeito que a Graham tem pela Leopoldina ocupar o cargo de imperatriz. Perfeito, muito obrigada, Alessandra. Passo para a Maíra e para o César. Maíra, tem alguma questão? A Alessandra não me aguenta mais, que vira e mexe, sou eu que faço as questões em outros ambientes, mas eu vou tentar mudar um pouquinho a minha abordagem, tá, Lê? Eu conheço a Alessandra há alguns anos, então essa pesquisa dela a gente vem dialogando e tentando lapidar um pouquinho cada vez que a gente se encontra, ou que eu escuto ela comentar sobre a pesquisa. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, eu acho que tá bem bacana o jeito que você está encaminhando, né? E aí aqui eu vou fazer um pensamento em voz alta e depois você filtra para ver se faz sentido para o que você quer estudar, né? Aliás, um parêntese, Joana, ela vai prestar mestrado em História na Unifesp. Eu falei, opa, a Joana vai gostar. Oba, uma boa notícia. Bom, fechando parênteses, uma coisa que me chamou a atenção, Ale, quando você estava falando das fontes e das hipóteses, né? E até um pouco dos seus resultados esperados e tudo mais para o final da sua apresentação, é que você comenta que você tem interesse em se debruçar sobre alguns dos acontecimentos vivenciados por ambas, né? E aí eu te perguntaria, esses acontecimentos são do âmbito privado ou público? E por que eu estou perguntando privado ou público? Porque me pareceu na apresentação que está mais para o privado do que para o público. Não que tenha algo que seja mais importante, evidente que não. A gente sabe que também não há uma separação tão evidenciada. Mas por que eu estou te perguntando isso e te chamando a atenção, né? Chamando a atenção no sentido de olhar, né? Não chamando a atenção no sentido de bronca, né? Porque eu acho que se for esse o caso, talvez as suas fontes poderiam ser combinadas com jornais, por exemplo, em que elas aparecessem, ou com aquelas outras documentações que a gente chegou a mencionar, comentar da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então, quer dizer, se a ideia é olhar também para essa questão do público, e é claro, de novo, a gente sabe que as fronteiras são fluidas, etc., etc., talvez isso fosse interessante, né? Você deslocar um pouco, né, do seu problema / objetivo de pesquisa e até expandir mais, e esse capítulo entre as duas seria uma parte, né, dentro de algo maior, porque aí você conseguiria trabalhar outros elementos, né? E aí, a partir disso também, uma outra questão que me ocorreu aqui, de novo, nesse esforço de vamos ver como que dá para a gente casar fontes, né, com o que você quer estudar. Você mencionou muito na sua apresentação a questão delas serem estrangeiras, né, de não se sentirem tão pertencentes, né, ao local, principalmente a Leopoldina, por questões diversas, né. E aí eu te pergunto, isso aparece muito nas cartas? Porque se aparece, isso também pode ser uma das temáticas que você pode trabalhar para além da amizade delas. Então, quer dizer, também nesse sentido de como que se sentiam dentro de um local, né? E, por fim, de novo, caso ainda assim as fontes não estejam suficientes para o que você quer estudar, né, as cartas não te dão munição suficiente, uma outra opção também seria tentar distinguir um pouco, separar um pouco esses objetos, né? Talvez pensar, por exemplo, na Graham, a partir do Diário de uma Viagem ao Brasil, pensar que Brasil é esse que ela fala, e dentro desse Brasil, o que tem nesse Brasil que é a Leopoldina, entendeu? Então, de novo, eu estou assim, colocando coisas mais amplas, porque a gente já tem uma história de conversas, né? E aí fica em aberto para você ir avaliando ao longo desses próximos meses, que você tem até prestar o processo seletivo do mestrado, né? Assim, como uma opção, vamos dizer assim, né? Então era isso, mas te parabenizo, e não sei se o César quer comentar mais alguma coisa também. Eu tenho uma observação que tem a ver com isso que você está falando, Maíra, que é uma questão até um pouco metodológica, até a Joana citou que são 30 cartas, né? Então, quer dizer, na sua apresentação, que eu fiquei bastante curioso, me instiga
a ler o que eu não conheço. E eu fiquei pensando o seguinte: o seu recorte, porque você nos colocou questões temáticas que foram muito interessantes, mas eu fiquei na dúvida se no seu projeto você pretende fazer uma abordagem temática de temas que são abordados nas cartas, essa questão da sororidade, a questão de são duas estrangeiras no Brasil e que isso cria um laço mais forte entre elas, ou se você pretende percorrer as cartas até, como você está de história, cronologicamente, né, caminhar junto com a história do Brasil, até fazendo esse contraponto aí entre o público e privado. Ou seja, na verdade, não é nenhuma pergunta, mas, na verdade, para te sugerir, né, delimitar mais claramente o recorte, né? O recorte, se é o objeto do seu trabalho vão ser todas essas cartas, ou se você vai trabalhar temas que aparecem nas cartas, quer dizer, assim, as cartas seriam o seu primeiro, estariam no foco central do seu trabalho, mas a partir disso você faria recortes temáticos ou de alguma outra natureza. E parabéns, porque eu acho que, quer dizer, como eu falei para vocês, eu acho que a questão da originalidade dos trabalhos de vocês traz assim uma lufada de ar fresco para o nosso simpósio. Ok, Alessandra, se você quiser comentar o que a Maíra e eu falamos. Maíra, vou começar pela Maíra, tá bom, César? Claro. Primeiramente, agradeço mais essas suas colocações de tantas que você, né, já me ajudou aí em todo o período que a gente já se conhece. E eu falo que o meu intuito é realmente tratar do ponto de vista público. Então, quando eu falo sobre o contexto no qual elas estavam inseridas, eu quero falar mais do contexto público do que do contexto privado. Então, talvez essa ampliação de fontes, essa possibilidade de ampliar minhas fontes com trechos de jornais onde elas aparecem, talvez seja uma possibilidade aí a se pensar. Abriu uma porta na minha cabeça assim que eu não tinha pensado ainda. Então, te agradeço muito por isso. O que mais Só fazer um ponto, Ale. Depois, me lembra de passar o link da hemeroteca digital. Você consegue fazer pesquisa da sua casa por palavra-chave. Aí você não vai precisar um por um, né? Aquela loucura que a gente fazia. Faz em alguns arquivos, né? No caso do Rio de Janeiro, do Brasil, a gente tem essa sorte, né? Mas fora não. Então, vamos aproveitar. Desculpa, te cortei. Pode continuar. Eu te lembro, sim. Não, mas é justamente esse foco do contexto público e como elas se inserem, como elas interpretam a circunstância pública do momento onde elas vivem. É a questão da independência mesmo, como é que elas veem esse processo. E como é que a amizade delas também se insere nesse processo, né? Ótimo. É isso. E, César, você pode repetir a pergunta que eu acabei respondendo para a Maíra e esqueci o que você... O que eu gostaria que você pensasse mais, não precisa também se preocupar em responder agora, de uma maneira mais extensa, é no seu recorte, se o recorte do seu projeto, da sua dissertação, vai ter a ver com esse corpus de toda a correspondência da Imperatriz Leopoldina e a Maria Graham, ou você vai trabalhar temas específicos nessa correspondência, tá bom? Tá certo. Assim, de bate-pronto, eu posso te falar que tenho o intuito de continuar com toda a correspondência e ver aí o que essas cartas podem me trazer de resultados dentro do que eu quero estudar. Mas também é uma coisa que eu me proponho a pensar de maneira diferente no futuro, talvez até eu poder apresentar o meu projeto lá na Unifesp, isso também mude. Ótimo. Muito obrigado. Então, gente,
Considero hoje encerrados nossos trabalhos, né? Depois de vários contratempos técnicos aí, mas sobrevivemos e foi muito enriquecedor. E amanhã nós temos mais uma sessão. Eu não sei se as pessoas que estiveram hoje, você, Patrícia, Alessandra, podem... Lucas, você sabe informar sobre isso? Se elas podem participar amanhã? Isso fica em aberto, né? Quer dizer, mas tem que saber se tecnicamente vai ser permitido. Lucas, está aí? Estou aqui sim. Na verdade, Iriane, no perfil do Lucas, boa tarde, pessoal. Oi. Elas podem sim participar como ouvintes, se quiserem, amanhã. Tá ótimo. Então, fica o convite para vocês e que, enfim, boa sorte com as pesquisas. Muito obrigado. E até amanhã. Tchau para todo mundo. Tchau, Joana, Maíra, Patrícia, Alessandra, mais uma vez. Eliane, obrigado aí pela assessoria, monitoria. Obrigada, Tchau, pessoal, e César. desculpa, tá? Pelos Obrigado, imprevistos de boa hoje. tarde, gente. Até amanhã. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã.